Em nome de Jesus, que o Eterno hoje nos conduza para o louvor do seu nome. Amém? Aqui no livro de... Deixa eu ver aqui meu... Acho que é o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Isso. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Amém, louvado seja o Senhor. Quem está feliz de estar aqui nesse dia? Amém, para nós também, para nós todos é uma alegria também, nós estamos aqui, minha esposa. O desejo é estar aqui sempre, irmãos, mas assim que sempre tivermos oportunidade, estaremos aqui na sexta-feira, em nome de Jesus. E também quero parabenizar todos que têm pago um preço de estar aqui na sexta-feira, tá bom? E eu creio que as orações nesse lugar, irmãos, está produzindo um peso de glória muito maravilhoso, para que Deus possa derramar mais da sua glória neste lugar, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: a pesca maravilhosa. Tem um título aí na sua Bíblia, eu acredito, ou algo parecido, ou a grande pesca. Lucas 5, versículo 1, que nos diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fazendo sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como o de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos, nesse momento? Vamos só apresentar em oração essa palavra, para que o Senhor nos direcione. Pai, nós te apresentamos esta palavra que não é nossa, Senhor, mas é tua. Que hoje, Senhor, nós queremos diminuir e que o Senhor cresça, Pai. Que o nosso entendimento seja aberto para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. Fala, Pai, de uma forma sobrenatural. Fala não, Pai, o que queremos ouvir, mas fala aquilo, Senhor, que tu queres que nós ouçamos da tua parte, Senhor. Pai,
em nome de Jesus, nós queremos hoje nos colocar na disposição e na submissão da Tua Palavra, que ela produza fruto neste momento, que a Tua Palavra nos sare, nos cure e nos restaure, Senhor. Que a Tua Palavra, ela nos produza em nós arrependimento, que a Tua Palavra, ela produza em nós entendimento. Abre os nossos olhos, Pai, para que possamos ver os segredos contidos na Tua Palavra, Senhor. Por isso, Deus, nos direciona, dai-nos sabedoria, Pai, para que possamos compreender o que o Senhor quer para nós nesse momento. Que nesse momento, Pai, toda distração, tudo aquilo, meu Pai, que tira a nossa atenção, seja no nosso espírito, na nossa emoção, seja, meu Deus, externo, venha nesse momento, meu Pai, cair por terra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nesse momento, acampa os Teus anjos nesse lugar, Pai, guardando, é a nossa oração, o nosso clamor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Queridos, essa passagem é uma passagem que sempre nos causa um pouco de curiosidade, porque tudo que Jesus fez, falou e ensinou, tem sempre um grande propósito. Eu sempre observo que nas atitudes de Jesus, ela sempre é carregada de enigmas, ela é meio enigmática. E sempre quando você cava cada vez mais, você vai descobrindo os segredos profundos que contém a palavra de Deus. E sempre eu achei curioso o chamado dos discípulos, porque eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados fazendo algo. Eles não eram pessoas que estavam, digamos, de bobeira. E uma vez eu cheguei para o nosso apóstolo e falei: meu apóstolo, bem no início, né? Eu falei: meu apóstolo, não dá para me fazer isso não, é muita coisa, eu sou muito ocupado, eu trabalho, e é muitas responsabilidades, é muitas preocupações. O apóstolo só virou para mim e falou assim: meu filho, não se preocupe, Deus só chama os ocupados. E aí eu falei: cara, isso é verdade, aquilo ficou na minha cabeça e até hoje eu não esqueci. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, você vai sempre ver que Deus não chama ninguém desocupado. E estava lá, por exemplo, o Gideão coçando, né? Não, Gideão estava malhando trigo, estava fazendo algo. E Pedro estava de bobeira, não, Pedro estava trabalhando, era alguém que estava ocupado. E aqui Jesus, irmãos, então assim, Jesus nunca chama uma pessoa que não esteja ocupada. Sempre Jesus uma pessoa que não esteja, que esteja desocupada. Sempre ele chama alguém que esteja ocupado. Então nós vamos perceber que parece que essa é a lógica do Senhor nas nossas vidas. Então, quando eu olho esse relato, uma das coisas também que me chamou sempre a atenção é justamente o que levou Pedro, por exemplo, neste chamado, a abandonar tudo e se voltar para ele. E aí eu sempre procurei respostas nessa passagem, porque o nosso entendimento em relação a essa passagem, irmãos, é o que vai nos levar como discipuladores a trazer pessoas para Jesus, pastor Alzheimer. Porque às vezes a gente evangeliza, mas a gente não sabe como fazer com que pessoas sejam atraídas pelo evangelho. Não é por nós. É claro que a gente precisa, através do nosso testemunho, mantê-lo de uma forma que as pessoas também vejam em nós um exemplo, para que elas se apaixonem também por Deus, não é verdade? Porém, existe uma verdade mais profunda aqui, que, digamos assim, é o grande pulo do gato da evangelização, é o grande segredo para que as pessoas abracem o evangelho. E aí, quando a gente começa a desmiuçar aqui o texto, nós vamos pegar alguns segredos aqui dessa passagem. Existe uma forma de se contar alguns relatos que fazem parte da cultura do Oriente Médio, por exemplo, a forma como é estruturada algumas passagens. Se você observar essa passagem, ela é composta por uma lógica. Por exemplo, no início, nós vemos Jesus entrando aonde? Onde que Jesus entrou? Quando ele foi pregar para as multidões. Onde que Jesus entrou? No barco. Amém? Beleza, ele entrou no barco. E no final, o que aconteceu? Ele saiu do barco. Você vê um início e um final aqui. Só que nos demais versículos diz que ele se afasta da terra e começa a pregar para as multidões. E depois, na parte subsequente, ele vai despedindo a multidão. E no meio dessa métrica que organiza os relatos bíblicos, nós vamos ver duas situações: Pedro incrédulo em relação ao que Jesus fala, e depois Pedro
crédulo, não incrédulo, crédulo, crendo na revelação do Senhor Jesus. Então, outras curiosidades que envolvem essa passagem está no fato de que, olha que coisa interessante, está no fato de que o Pedro, nesse contexto aqui, ele está como alguém que domina a pesca. Jesus está falando para alguém que tem um domínio grande da pesca. Para reforçar esse relato, a Bíblia vai dizer, inclusive, que João e Tiago eram sócios de Pedro, ou seja, eles tinham um negócio, e ele diz a palavra de Deus que eles já haviam pescado a noite inteira, e não haviam pegado nada. E quando Jesus começa, e Jesus ele vai ao encontro de Pedro, porque Jesus ele também precisa de nós no sentido de que, veja bem, não estou falando que Deus precisa do ser humano, não é isso que eu estou dizendo, no sentido de eternidade, na sua perfeição, só que ele está buscando o ser humano para usar o ser humano. Então ele vai de encontro a Pedro. No primeiro momento, é como se Jesus estivesse pedindo um favor de Pedro, assim: Pedro, posso usar o teu barco? Eu quero ensinar um grande propósito aqui para ti. Existem alguns relatos antes que parece que é como se Pedro estivesse devendo uma para Jesus. Em que sentido? Jesus curou quem? A sogra de Pedro. Então Pedro ficou meio que depois, eu acho que ali, não sei se esse relato foi antes ou depois, posso estar me equivocando aqui, mas de certa forma Jesus ele vai usar Pedro nesse sentido: Pedro, eu preciso da tua ajuda, posso entrar no teu barco? Chama Pedro. Eu acredito que Jesus deve ter olhado para Pedro e falou: Pedro ele é muito ocupado, Pedro tem potencial, Pedro ele tem habilidades de pesca, ele tem um grande potencial, ele tem uma grande habilidade, esse homem vai ser muito usado, pode ser muito usado pelo Evangelho. E ele fala: Pedro, deixa eu entrar nesse barco, me leva ali. É mais ou menos como, estou parafraseando, tá? Não estou dizendo que está escrito assim, é como se Jesus estivesse falando assim para Pedro, e Pedro, tudo bem. E aí quando ele fala: Pedro, lança as redes, Pedro. E aí ele fala, em outras palavras, ele estivesse falando assim: poxa, tipo, quer falar para mim? Poxa, pescamos a noite, buscamos a noite inteira. E detalhe, diz os estudiosos da área pesqueira de Israel, que os peixes geralmente é à noite que eles saem das pedras para comer. Então, e de dia eles se escondem nas pedras, então é muito difícil pescar de dia. E o que acontece? Ele manda Pedro, depois que ele prega, possivelmente ele pregou algo, porque ele diz que ele ensinava as multidões, né? Mas diz o que ele estava ensinando para as multidões aqui? Não. Aqui não diz o que ele estava ensinando para as multidões, mas que ele ensinou algo, ele ensinou. Possivelmente ele ensinou sobre o reino, possivelmente ele ensinou sobre confiança na pessoa dele. E aquilo mexeu com as multidões. Não sei se também tem alguma coisa a ver com o relato do monte das bem-aventuranças, mas poderia estar dentro desse contexto. E aí depois ele fala assim: tá bom, Senhor, mas Senhor, já pescamos a noite inteira, mas beleza. Tu deve, tipo assim, parafraseando, o Senhor falou sobre fé, então, mas então sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Talvez Pedro estivesse fazendo aqui duas colocações, ou dizendo assim: eu vou lançar, o Senhor vai ver que não vai dar em nada, ou ele vai falar assim: vou jogar, bora ver no que vai dar, já que ele está falando de fé. Então nós temos duas situações que poderiam ter acontecido. De qualquer forma, Pedro joga as redes, e quando Pedro joga as redes, ele pega, irmãos, muitos peixes, ao ponto de que dizem que ele, por isso que ele assinou para os outros no barco, porque ele não podia falar, porque dificilmente iriam ouvi-lo naquele contexto, naquela situação. Por quê? Porque dizem, né, que quando você está no rio, não sei quem já teve essa experiência, e você fala diretamente no rio, quase você não consegue ouvir a pessoa, a não ser que esteja em direção à terra, fica mais fácil de direcionar a voz. Então ele acenou, que seria tipo assim: vem cá ver um mistério aqui, vem cá, deixa eu te mostrar um mistério que aconteceu aqui, um negócio sobrenatural. E aí ele teve que dividir aí os barcos, tantos peixes, a ponto de os dois barcos irem até afundar. E aí eu fiquei depois analisando todo esse contexto, olha a revelação de Deus para nós nessa tarde. E aí Pedro toma um susto, porque Jesus começou a mexer, irmãos, na estrutura de Pedro. É como se Jesus tivesse falado para Pedro, tivesse pensado mais ou menos assim: meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu sou um profissional da pesca, não consegui pescar a noite inteira, e do nada ele mandou e nós pescamos muitas coisas.
E aí ele cai assustado, irmãos. Ele tem a mesma atitude de Isaías, quando diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo. E ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Isso me chama curiosidade. Então, possivelmente, irmãos, Pedro deve ter chegado à conclusão de que Jesus, ele meio que humilhou a possível inteligência de Pedro. E é isso que Deus faz com a gente. Deus humilha a nossa inteligência, entre aspas, como diz Paulo, que Deus confunde o sábio, né? Pega o sábio na sua própria estutícia, né? Ele confunde os sábios. Talvez Pedro olhou e pensou assim: poxa, esse homem tem todo o poder de ser um homem rico. E ele está aqui pregando, ele está aqui evangelizando, falando de algo que é mais prioridade. Por que ele não pega essa habilidade que ele tem e usa para ganhar dinheiro? E aí, então eu acredito que dentro desse contexto, das prioridades de Pedro, a inteligência de Pedro é humilhada. E ele olha para Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, né? Senhor, a minha ficha, eu entrei aqui numa crise existencial. É como mais ou menos alguém, irmãos, que tinha muito recurso, mas usou todo o seu recurso para receber, para ser curado, ou para ver alguém que ama curado, e de uma hora para outra, numa oração, essa pessoa, ela é curada. A pessoa olha para o dinheiro dela e fala: cara, isso aqui não é nada, Deus é tudo. E a pessoa se prostra: eu quero servir o teu Deus. É alguém, irmãos, que está à beira de algo que já está tudo perdido, de uma pessoa que pagou de tudo o seu investimento para ver o seu filho, por exemplo, liberto das drogas, ou ver o seu filho liberto de algo, ou ver um familiar seu deixando algum tipo de vício, e você, depois de ter investido tudo, não ter conseguido, de uma hora para outra, ouvindo a palavra, essa pessoa se converte, e a pessoa fala: eu quero servir esse Deus, eu quero provar dessa fidelidade, eu quero conhecer desse poder. Eu acredito que Pedro, irmãos, olhou e falou: Senhor, eu achei o que eu estava procurando a minha vida inteira. Eu pensei que ser pescador era tudo, mas eu descobri, Senhor, que só tem fundamento se for servindo a Ti. E aí, irmãos, o mais interessante dessa passagem, irmãos, é que o pescador foi pescado. O pescador foi pescado. Jesus usou o barco de Pedro para pescá-lo. Jesus usa aquilo que ele tem para pescá-lo. E fala: está vendo assim como eu te pesquei, Pedro? Esse mesmo entendimento que tu acabou de ter, Pedro, eu quero que tu leve. E aí Deus me ensina, irmãos, que naquilo que você é chamado, Deus vai usar você. Se você é um comerciante, você vai ser um comprador de almas para o reino. Você vai ser um vendedor de sonhos da palavra de Deus. Se você é uma contadora, como a Bispa Kessia, você vai ser uma contadora de vidas para o reino. Se você é uma dona de casa, você vai organizar a vida. É como se Deus estivesse falando para você: hoje serás organizadora ou organizador de vidas. Você é uma excelente conselheira. Você diz, Deus falando para você: tu serás uma grande conselheira de vidas. Você que vai ser uma assistente social, você vai ser uma grande servidora de vidas. Você vai ser uma farmacêutica, você vai ser uma curadora de vidas. Naquilo que Deus te chamou, Deus vai te usar. Onde nós estamos, irmão, nós podemos fazer a diferença. Onde nós estamos, Deus nos chamou para semear as boas novas. Então, naquilo que nós somos ocupados, que dizemos somos ocupados, Ele nos restaura, Ele nos usa, Ele nos humilha, para mostrar que o que Ele me deu não se compara ao entendimento do Evangelho. Porque, irmãos, o que tem de pessoas, irmãos, que gostariam de dar tudo o que tem para ver algo, irmãos, acontecer na sua família, pagariam os preços que fossem, mas querem ver acontecer, porque entendem a preciosidade do Evangelho. E Pedro, irmãos, entendeu, e quando você entende, você é capaz de deixar as redes e seguir. Não é, aqui foi literal, mas talvez na sua vida não precise ser literal. Talvez sim ou talvez não, mas em alguns sentidos não. Talvez seja o que? Você largar um pouco daquilo que ocupa todo o seu tempo
e você voltar para Ele e dizer: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, e aí você, quando tem esse entendimento, você se prostra diante dele e diz: Senhor, afasta-te de mim, Senhor. E quando você entende essa profundidade, irmãos, como Pedro, e aí eu acredito que nós podemos ser, irmãos, aquilo que Jesus fez, mostrou. Pedro falou: já sei, eu preciso levar para as pessoas o entendimento de que o que nós temos nesse mundo não se compara à revelação que ele tem para mim. Ele mostrou que Ele é capaz de me dar muito mais, incomparavelmente, o tesouro que Ele tem para me dar é incomparavelmente melhor do que as minhas vendas, por exemplo, de peixes, que aqui eu tenho. O que Ele tem para mim é o que eu mais procurava na minha vida. Diz alguns ramos da teologia, por exemplo, alguns ramos dos comentários bíblicos, e até da tradição, que Pedro era um renegado. Renegado assim, no sentido de que ele queria ser um rabino, um mestre, mas por alguma circunstância ele não pôde. E ele guardou esse desejo íntimo de querer ser um pregador da palavra, de servir o seu povo. E aí o Messias encontrou ele. Então, quando nós temos esse desejo no nosso íntimo, irmãos, nós podemos provar e dizer que o Senhor é bom. Pedro encontrou o que ele mais procurou a vida inteira, porque o ser humano é assim: se ele não consegue ser um líder, ele vai viver a vida dele. Ele vai ser comerciante, ele vai buscar, só que quando ele tem chamado não dá certo, ou quando dá, mas ele fica se sentindo vazio. Eu preciso. E Jesus foi procurar esses irmãos, que muitas vezes estão excluídos, esses que são marginalizados, que muitas vezes nós não, aos olhos humanos não temos valor algum, como diz a parábola do fermento, aquilo que parece que é insignificante, mas o reino de Deus, como também a parábola do grão de mostarda, o reino está crescendo continuamente. Se você abraçou, se você está perseverando, o reino dos céus está crescendo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, nessa palavra eu queria orar com você nessa tarde. Essa palavra, Deus ministrou no nosso coração para alegrar a sua vida, alegrar a sua esperança, de que talvez você esteja passando alguns momentos difíceis, mas o reino chegou, Ele está aqui, Ele anda com o seu povo. Talvez hoje você precise dizer para Ele: Senhor, afasta-te de mim, porque o que Tu fazes é maravilhoso na nossa vida, o que Tu fazes é incomparável. Eu quero, Pai, abraçar esse reino com alegria. Eu quero deixar aquilo que me aprisiona, eu quero abandonar aquilo que me afasta do Senhor, para que eu possa me entregar definitivamente a Ti. Irmãos, esse é o nosso grande segredo, ou melhor, esse é o grande segredo para nossas vidas, para a nossa vida, para que nós possamos entender que o Seu reino é real, que a Sua presença está entre nós, e que nós possamos ter esse olhar para Ele e dizer: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E quando Jesus nos ministra, Ele está nos curando. Quando Ele nos ministra, Ele está nos tratando, para que Ele nos coloque nas rotas de prioridade do Seu reino. Então, queridos, essa palavra é para nos despertar e dizer: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque que presença maravilhosa é essa, que me ilumina, que me cura, que me transforma. Então Jesus estava ali mostrando para Pedro quem de fato ele era. Então eu queria dizer nessa palavra que eu creio no poder transformador do Senhor. Você foi chamado para ser um pescador e uma pescadora de homens, de mulheres, que não se encontraram ainda nessa vida, neste mundo, mas Deus quer te usar. Deus quer te pescar. Deixa Ele te pescar hoje. Deixa Ele lançar as redes sobre você. Ele está te pescando hoje, pescando você na sua vida. Quem quer ser pescado pelo Senhor, irmãos? Eu quero ser o primeiro a ser pescado por Ele. E quando Ele lança as suas redes de amor, irmãos, Ele nos envolve, Ele nos ama, Ele nos cura, Ele nos transforma. E toda essa alegria que nós sentimos, nós queremos compartilhar. Essa vitória, esse amor, e é isso que Deus chama para você fazer. Compartilhar esse amor
passamos lutas, passamos dificuldades, vivemos sim, irmãos, porque este mundo é um mundo dificultoso. Olha ali um monte de vidas, irmãos, que precisam da nossa intercessão, do nosso carinho, do nosso amor. Está acima de qualquer outra coisa que possa nos ocupar. Vidas que às vezes estão precisando de uma ligação, de uma visita. E Deus tem, irmãos, ministrado muito no meu coração sobre esse tema de ir, de fazer discípulos. Eu falo, Senhor, eu quero ser o primeiro, Senhor, a ser corrigido pelo Senhor, para voltar, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer. Vamos nos pôr de pé nessa hora para nós orarmos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu queria orar com você nesse momento. Queríamos levantar um clamor por esta obra, levantar um clamor pelos propósitos que aqui estão apresentados. Amém? Ore comigo nesse momento. Queria que você, por um momento, fechasse seus olhos, se você preferir. Vamos levantar um clamor por nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Peça para que Deus nesse momento quebrante o seu coração. Oh Deus, vem nesta tarde, Senhor, nós estamos aqui, nesse dia. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós chegamos aqui, Senhor, para sentir a Tua presença, Senhor. Nós chegamos nesse lugar, Senhor, para sentir a Tua glória, Senhor, transformadora, meu Pai. Pai santo, Pai justo, Deus benevolente, Deus de graça, Deus de verdade. Comece a falar com Ele. Talvez faz dias que você não chora na presença dEle, mas aquele choro que cura, aquele choro que conforta, aquele choro que entende o propósito dEle, hoje Deus quer nos conduzir a este choro, a esse sentimento de falar: meu Deus, afaste de mim, Senhor, porque eu não sou digno, Senhor, da Tua graça, eu não sou digno de ser tocado por Ti. Essa era a atitude dos profetas de antigamente. Eles entendiam o alto nível de santidade que era ministrado sobre eles. Eles entendiam o alto nível da presença de Deus, que eles só a única coisa que eles conseguiam fazer era se prostrar com o rosto em terra, era se humilhar e dizer: meu Deus, se afasta de mim, Senhor, porque sou pecador, Senhor. E Pedro, Senhor, ele testifica, meu Deus, e tipifica Isaías, Senhor, quando ele está diante da verdadeira Shekinah, que é a presença daquele que se fez homem no meio de nós, aquele que nos amou de tal maneira que se entregou por todos nós. Oh Deus, nesta hora, Senhor, eu oro, meu Deus, pelas vidas que aqui estão, Senhor. Meu Deus, eu não aceito, meu Pai, essas vidas, meu Pai, que tem estado, meu Pai, aqui neste mural, Senhor, muitas famílias, meu Deus, que estão afastadas, pessoas, meu Pai, que perderam, meu Deus, a alegria, meu Pai, de viver, meu Deus, e aqui neste momento, entre nós, se há alguém, Senhor, que perdeu a alegria de viver, que perdeu a esperança, assim diz o Senhor: eis que faço nova todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Porque nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus igual a Ti, Senhor, que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, Senhor. Deus, nessa hora, Pai, vem, Senhor, sobre esta igreja, Pai. Vem, Senhor, sobre o Teu povo, Pai, neste momento, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, nesse momento. Nós clamamos pela Tua intervenção, Pai. Nós clamamos, meu Deus, pelo avivamento neste lugar. Nós clamamos, meu Deus, pelo avivamento a começar em nós, Senhor.
meu Deus, para que possamos ter motivação, ter, meu Deus, disciplina, meu Pai, para te amar, para te buscar, para nos prostrarmos, para nos entregarmos diante de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, revela hoje, meu Deus, o oculto, o profundo, meu Pai. Meu Deus, nós intercedemos por cura, Pai, nesta hora, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Eu te apresento a vida, Pai, do irmão Alain, que pediu oração. Eu te apresento a vida da pastora Luzenilda, Senhor. Oh, Pai, eu te apresento, meu Deus, a vida, Senhor, do seu esposo. Eu te apresento, meu Deus, a vida da sua filha, meu Deus, a Heloísa, a Fernanda, as demais, Senhor. Deus, eu te apresento, Senhor, aqueles que têm passado momentos difíceis, meu Deus, através da escassez. Aqueles que já pensaram em, meu Deus, se afastar, abandonar o caminho da justiça. Senhor, eu te apresento, meu Pai, nesse momento, os jovens, Pai, deste lugar, as crianças, meu Deus. Pai, eu te apresento as famílias que aqui, meu Deus, estão congregando, as famílias, meu Pai, que aqui estão, Senhor. Pai, eu te apresento aqueles, meu Pai, que têm visitado a tua casa, aqueles, meu Pai, que têm retornado à tua casa. Meu Deus, nós te apresentamos, Senhor, esta congregação. Senhor da glória, vem, Pai, fala o nosso coração. Sopra, Espírito Santo de Deus, Pai, nesse momento. Levante suas mãos e diga: Senhor, recebo, Pai, de ti. Diga: Senhor, sopra sobre minha vida. Diga: Senhor, sopra sobre a minha vida, Senhor, nesse momento. Sopra, sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, sopra, Espírito Santo. Comece a clamar pela presença dEle nesse momento. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós nos humilhamos, Pai, neste momento. Nós nos humilhamos, meu Pai, nesse momento, e te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Nós te pedimos perdão, meu Pai, pelos pecados desta igreja. Nós te pedimos perdão pelos pecados, meu Pai, deste bairro. Nós te pedimos perdão pelos pecados dessa cidade. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados do nosso estado, do nosso país. Te pedimos perdão pelos pecados das nações. Nós te apresentamos, meu Deus, perdão pela hipocrisia cristã, do povo cristão, meu Pai. Meu Pai, que muitos, meu Pai, de nós, que muitas vezes não damos testemunho, Senhor. Deixamos a desejar, Pai. Somos rápidos, meu Deus, em julgar. Somos fáceis de apontar o dedo uns para os outros, mas somos difíceis de apontar o dedo para nós e bater no peito e dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno da tua misericórdia. Senhor, eu não sou digno porque o meu coração é mau, as minhas atitudes são maculadas, os meus pensamentos, meu Pai, são errados. Muitas vezes, meu Pai, não conseguimos. Muitas vezes não controlamos o nosso temperamento. Muitas vezes não vigiamos o que falamos, o que vemos e como agimos. Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Vem nesse momento quebrantando, Pai, o nosso coração, Senhor. Vem, Espírito da glória, sopra neste lugar, Senhor. Sopra neste lugar, chame a presença dEle. Hoje é um culto de oração, hoje é um culto de intercessão. Ore nesse momento, chame a presença dEle. Senhor, vem batizando, Pai, nesse momento, Senhor, nesta hora. Vem renovando o Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Sopra, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Oh, aleluia, continue orando, continue orando. Continue orando nesse momento. Sopra, Senhor, nesse momento, Espírito Santo de Deus, um renovo, Senhor. Um renovo, Senhor, da tua parte.